Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui para mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Adriana e este é o meu sinal. Eu estou aqui com a Adriele, a nossa intérprete de línguas e sinais, que estará aí com vocês, juntamente comigo. Essa parceria é maravilhosa. O chat, eu já sei que tem alunos aí ligadinhos, assistindo a aula, conectados, e logo, logo, a professora Viviane vai estar também interagindo com vocês no chat, tá, pessoal? Então, a nossa aula de hoje é a aula 1 de variação linguística. E aí, vocês já ouviram falar sobre variação linguística, variedade da língua? E aí? Eu tenho certeza que vocês já tiveram esse contato de alguma forma com este conteúdo. E aí você nessa aula você vai reconhecer alguns momentos desse, você vai lembrar, relembrar ou de repente conhecer pela primeira vez. Então, gostaria de pedir para vocês, aqueles que estão chegando agora, que ainda não estão conectados, para fazer o seu login aí, organizar o espaço, não é? Se preparar para este início de aula. Gostaria também de contar com a parceria da família, porque tanto a criança, o adolescente, o jovem, o adulto, aquela pessoa mais experiente jamais poderá avançar em nada, minha gente, nessa vida, se não tivermos parceria, colaboração com o outro, não é? Diálogo, algo muito importante que precisa ter, não é? O tempo todo na nossa vida deve acontecer. Então, o diálogo não pode ser só pela rede social, deve ser também assim, ó, diretamente, olho no olho. Então, pede aí a colaboração do seu responsável, do seu irmão, daquela pessoa que está próxima de você, tá? Para ter essa parceria com você, para colaborar juntamente com você, para que você continue avançando neste aprendizado. Então, vamos lá, pessoal. Vocês lembraram aí quando no primeiro momento eu falo, não é? Vocês sabem o que é variação linguística? Vocês lembram o que é variedade da língua? A professora já falou com vocês? Vocês reconhecem esse conteúdo? Agora, não, eu faço essa pergunta. Você lembra o que é variação linguística? Se não lembra, vai lembrar, tá? Vou passar para a professora Viviane dar aquele alô para vocês. Oi, gente, eu tô aqui já. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas, né, para essa aula maravilhosa que a professora Adriana fez com tanto carinho. Então, se vocês tiverem alguma coisa a comentar sobre a aula, sobre a gente aqui no estúdio, qualquer coisa, fiquem à vontade para falar no chat, tá bom? Ok, pessoal. Então, vocês têm a professora Viviane também interagindo aqui sempre, não é? Quando não é a professora Viviane, temos a professora Camille juntamente conosco. E se as duas não estiverem, eu garanto que tem pessoas aqui, parceiras, colaboradoras, outros professores que farão o chat, estarão interagindo com vocês só para colaborar com o seu crescimento. Então, coloca o nome da sua escola, o nome da sua professora, do seu professor, tá? E aí interage aí, isso é muito importante para nós que estamos aqui. E aí vamos construindo essa ponte de relacionamento. Então, variação linguística é o resultado de diversos fatores e acontece tanto na fala quanto na escrita, manifestando-se nos diversos níveis de organização de uma língua. Então, a variação linguística, ela está acontecendo constantemente, através da fala dos indivíduos, mas também na escrita, pessoal. Então, existe uma variação linguística e é por isso que é tão importante estudar a língua portuguesa, porque quando estamos estudando, conhecendo esse processo de variação linguística, percebemos quando usamos a norma culta, quando estamos usando, não é, a norma popular, não é, aquela variação daquela determinada região. E aí é muito interessante conhecer
essas diferenças. Então, essa diferença acontece no nível fonológico, que tem a ver no som da pronúncia, quando estamos pronunciando. Então, quando pronunciamos a palavra, então esse som, não é o nível fonológico, como é falado, pronunciado. E o nível morfológico, que é aquele que tem a ver com a formação e as flexões das palavras. Lembra quando estudamos, né, a morfossintaxe? E aí eu falei para vocês que a morfologia trata das classes das palavras, como elas se formam, também do processo da formação de palavra. Então, a variação linguística também ela passa por esse nível morfológico, essa construção. Temos também um nível sintático, é aquele que tem a ver com as combinações entre as palavras, a concordância verbal, nominal, a regência. Vocês lembram que quando estudamos concordância verbal, e aí fizemos, não é, todo aquele processo do o substantivo concordando, não é? Com o verbo ali, tudo no plural, organizadamente, não é? E aí, vocês lembram desse detalhe? Lembrem aí, regência, né? Aquele termo regente é aquele termo que é regido. E quando estamos falando, isso é evidenciado. Se estamos usando passando por esse nível sintático, né? A formação da frase organizada ou não, isso é expresso através da nossa fala ou da nossa escrita pessoal. E o nível lexical é aquele que tem a ver com o conjunto de palavras pertencente a uma língua. É todas as palavras, engloba tudo. Então, a variação linguística ela é ampla porque envolve o som, que é o nível fonológico, envolve as classes e formações de palavra, que é o nível morfológico, e envolve também a parte sintática, das concordâncias verbais, não é? Da regência e nominais, e também toda essa parte, esse conjunto, não é? Lexical, que é o conjunto de todas as palavras, como elas são construídas. Professora Viviane, tem alguém falando aí no chat, perguntando algo? Pergunta não, eles estão aqui, estão assistindo a sua aula, estão gostando, estão participando. É como uma chamadinha, né? Eu sempre chego aqui e pergunto quem é que está assistindo, quem é que está bem, quem é que não está. Eles estão aqui, tem um monte de gente respondendo, Maria, Igor, Gustavo, todo mundo colocando emojizinhos de que está feliz, de coração. Então tá todo mundo curtindo a sua aula. Mas por enquanto, nenhuma dúvida. E só para reforçar, se você tiver alguma pergunta para fazer ou tiver algum comentário mesmo sobre a aula, acerca da aula, você pode fazer, tá certo? E eu vou transmitir aqui a sua mensagem. Maria, Igor, beijão para vocês, tá? Então, é uma alegria ter vocês aí sempre assistindo às aulas, né? Não só de língua portuguesa, matemática, física, é uma alegria ter vocês, sempre. Então, as formas variantes ocorrem em todos esses níveis que eu acabei de falar para vocês. Você pode observar nos exemplos a seguir. Eu organizei alguns exemplos fáceis do dia a dia de vocês para trazer esse entendimento, tá, pessoal? Então, as variantes no nível fonológico, né, nós falamos o som que produzimos, né, na norma popular e na norma culta. Então, vamos conhecer esses exemplos? Vejam só, tentação, né? Professora de vocês agora do momento nem pode comer essas coisas. Então, falamos muitas vezes na norma popular, não é? Mortandela. E aí achamos que estamos falando corretamente. Essa é a norma popular. Mas na norma culta, padrão, escrita, não é mortandela, é mortadela. Então, a primeira mortandela é a norma popular. Como falamos, pronunciamos o som, não é, pessoal?
E aí, a escrita correta é mortadela. Então, vocês percebem que muda o som? Som mortadela é um som aberto e mortandela se torna um som fechado. Então, é interessante vocês perceberem essa diferença. Outro, não é, que ouvimos sempre, sobrancelha. Percebam aí, não é, o M antes do B, não é, sobrancelha. Vocês percebem que é um som mais fechado, nasal, não é? E aí, quando você fala a norma culta, que é sobrancelha, vocês percebem que há uma diferença tanto na pronúncia quanto na escrita? Então, isso acontece conosco. Olha aqui outra norma popular, não é? Olha para a teia. A forma correta, não é? Escrita na norma culta é olha para a telha. Então, são exemplos de pronúncias, sons e escritas que são usadas e que é necessário mostrarmos. É uma variação linguística. Outra aqui. Faz arroz com peixe? Então, na norma culta, faz arroz com peixe. Olha que diferença na pronúncia. Então, pessoal, quando nós ouvimos qualquer pessoa de diferente região, localidade ou nível, grau de instrução, nós ouvimos a sua maneira de falar, a forma que os sons são pronunciados e observamos, quando conhecemos, observamos essas variações linguísticas. Então, você pode nesse momento aí, tá? Não assusta se você, em algum momento, você escreveu a palavra sobrancelha de forma da norma popular, né? E você agora, você descobre, diz, puxa, eu estava escrevendo errado. Eu não posso falar dessa forma. Então, isso aí é um processo de conhecimento. E sempre falo para vocês, não assustem, porque o conhecimento, ele adquirido e praticado, ele se torna algo cotidiano, algo que acontece assim naturalmente, tá? Então, algo que acontece no nosso cotidiano. Então, passamos a mudar a forma de falar quando estamos tendo conhecimento. Por isso que é muito importante, sexto ano, estarmos aí, não é, juntos, construindo esse conhecimento, tá? E aí você vai passando esse conhecimento para todos aqueles que estão ao seu redor. Quando você está falando da forma correta, não é? Usando a norma culta, vai ter aqueles momentos que você vai estar também à vontade e a sua linguagem vai ser totalmente coloquial. Só que com a prática da norma culta, o seu vocabulário vai mudando dia após dia, tá bom? Professora Adriana, se me permite um acréscimo, eu queria falar que essas variações elas existem, mas que a gente pode perceber que, a grosso modo, eles não dificultam assim completamente a compreensão do que a pessoa está querendo dizer. Se eu falo mortandela para mortadela, eu ainda consigo, por aproximação, entender ao que a pessoa está se referindo, ao qual é o interesse dela. Então, é importante destacar que a variação linguística, ela não existe para subjugar o outro, ou seja, tornar uma variação, de uma forma que uma pessoa fala, superior à outra, que seria a forma correta, tá certo? A variação linguística, ela existe para perceber como é que a língua vai se modificar, qual região utiliza qual variação de uma mesma palavra. Ela não existe para que a gente use e aponte o nosso dedo em outra pessoa para dizer que ela fala errado ou que ela escreve errado, tá certo? Muitas vezes, essa pronúncia, essa variação é dada também por falta de acesso à educação, falta de acesso à leitura, à gramática, mas é também, às vezes, características de uma determinada região, ou seja, a aproximação do som. Às vezes, tem muita gente que escreve do mesmo jeito que escuta. Sim. Então, todos esses fatores vão contribuir para que essas palavras assumam situações diferentes, formatos diferentes, tá certo? Mas a variação linguística, ela não existe para dizer, eu sei a norma culta, então
eu sei a norma padrão, então eu sou melhor que o outro. Não, não é bem assim, tá certo? Sempre cabe espaço para estudo, para melhoria, para entender em que contexto essa pessoa está inserida, por que que ela faz arroz com peixe. Tem aqui uma fala, Maria fala, eu falo peixe em vez de peixe. Então, veja bem, a Maria pode estar fazendo uma aproximação daquilo que ela escuta. Então, quando ela passa da oralidade e vai para o texto, né, Maria? A partir do momento em que você começar a ler muitas histórias, a estudar gramática, a escrever aquilo que você fala, você vai entender e vai aceitar que é peixe. Então, talvez é exatamente essa falta de contato com a língua escrita que cause esse distanciamento, tá certo? Sim. Então, professora Viviane foi maravilhosa nisso aí. Porque a partir do momento que você tem esse contato e você percebe, nós não podemos apontar que a pessoa está falando errado ou não, porque depende dos fatores e do local que ela está inserida. Então, você vai tendo este conhecimento e vai vivenciando essas variações linguísticas de diferentes ambientes, né, de forma natural e percebendo essa diferença que existe, né, da norma popular para a norma culta. Vamos seguindo. Poder comprar. Um exemplo, vou completar esse exemplo aqui. Eu falo assim, eu só vou poder comprar quando eu receber no final do mês o meu pagamento. Você pode escutar a sua mãe falando assim, não é? Vocês ainda não são adultos, ainda não trabalham, mas tem alguém responsável, sua mãe, seu pai, sua tia, alguém, não é, que trabalha e pode falar, você pedir aí alguma coisa, e aí ela dizer assim, olha, eu só vou poder comprar no final do mês, quando eu receber o pagamento. E aí esse poder comprar, não soa como se fosse nesse primeiro exemplo? Então, este primeiro exemplo é a norma popular, que muitas vezes é escrito e é pronunciado. Quando se pronuncia, como a professora Viviane falou, não tem muita diferença na pronúncia. Mas na escrita, na norma culta, é poder comprar. Aí vocês percebem aí a diferença, não é, pessoal? As variantes fonológicas aparecem na pronúncia e se manifestam na língua escrita por meio de erros de ortografia. Então, esses erros, eles se apresentam, não é, na escrita quando é falado, como eu usei este exemplo anterior. Quando pronunciamos poder comprar, parece que está, não é? Perfeito o som e a escrita podemos escrever dessa mesma forma, mas não podemos, não é? Na escrita é diferenciado. Por exemplo, há pessoas que escrevem abóbora em vez de abóbora, porque é essa variante de pronúncia que adotam. Então, nós percebemos aí, não é, essa diferença. Então, mais uma vez, eu quero reforçar, tá, pessoal? Não se sintam assim quando você fala ou escreve dessa forma, porque há variações linguísticas. A professora Viviane explicou isso e eu gostaria de reforçar. Mas na norma culta, a palavra correta não é abóbora, é abóbora. Conhecimento é como se, sabe, eu vejo o aprendizado como se estávamos no escuro e de repente acende-se uma luz. E é isso que acontece conosco. O conhecimento é mágico, é transformador. As variantes do nível morfológico é aquela norma popular, que eu já falei para vocês, e a norma culta, como eu tenho mostrado, na parte fonológica. Agora nós vamos ver na parte morfológica, não é? Muitas vezes quando nos referimos a estas folhas que são usadas, né, na salada, que é deliciosa, o alface. Mas a forma, não é? Culta, a norma culta é a alface, tá? Alemãos, quando falamos assim, os alemãos, ouvimos
né, às vezes falamos assim, mas da norma culta é alemães, os alemães. Outra expressão, não é? Põe esteja preso. Né? Se você não quer sair, então fica aí preso, né? Põe esteja preso. Não sei se alguns de vocês tiveram esse contato com essa variação, essa forma de falar. Então, a escrita correta na norma culta é pois esteja preso. Tem uma diferença, né? Vamos conhecer algumas variantes no nível sintático, né? Nível popular e nível culto. Convidei ele, por exemplo, você está falando e fala assim, convidei ele para o meu aniversário, né? Pois convidei-o para o meu aniversário. Nem sempre usamos convidei-o, não é? Mas falado, convidei ele. Ouvimos muito essa expressão, tá? É uma variação linguística na norma popular. Mas na norma culta é convidei-o. Outro exemplo, a moça que o pai dela é médico. Então, esta é a forma popular de falar. Na norma culta é a moça cujo pai é médico. E aí nós temos aí, não é, um pronome fazendo essa diferença, não é? Até simplificou, de certa forma, a frase. Não deixe eu esquecer. Será que falamos assim? Sempre? Falamos, não é, pessoal? Então, mas na norma culta é não me deixa esquecer. Chegou os livros. Então, vocês percebem aqui no nível sintático, quando eu falei para vocês a questão da concordância, da regência. Vejam, chegou os livros. Se chegou, os livros estão no plural, olha o verbo, né? Então, faltou nessa primeira forma de falar a concordância verbal. Então, o certo é chegaram os livros. Fazem muitos anos, né? Então, a forma correta é faz muitos anos. Haviam muitos motivos, ou havia muitos motivos. Assisti o filme. A forma correta de falar é assistir ao filme. Então, nós temos ainda variantes no nível lexical. Não é? É aquela variante que muda de região. Não é um exemplo, nós que somos aqui do Nordeste falamos macaxeira. O pessoal lá do Sudeste, não é? Fala aipim, mandioca, não é? Então, eles escrevem e falam de forma diferente, da forma que usamos aqui no Nordeste para esta raiz. Como o jerimum, para a gente, não é? Chegamos em uma feira e pedimos assim, corta aí um pedaço desse jerimum. E aí, lá no Sudeste, em outras regiões, é conhecido o jerimum como abóbora. Aqui usamos os dois, mas geralmente o normal é jerimum. Então, a charque, não é? A charque que combina com tudo, com cuscuz, macaxeira, com tudo. Uma delícia. Vocês gostam de charque? Eu adoro. Billy está ali dizendo que ama também, pessoal. E aí é interessante, por quê? Para a gente, charque é charque. Para eles é carne seca. Quando eles falam carne seca, a gente no momento, a nossa mente remete à carne de sol, né? Para a gente, carne seca é carne de sol. E charque é charque. Então, isso é coisa de nordestino. Então, pessoal, a língua é a nossa expressão básica e, por isso, muda de acordo com vários fatores, conforme as necessidades do indivíduo ou do grupo, como a professora Viviane introduziu lá no meio da nossa aula, de forma linda, não é? Essa realidade. Então, conforme a cultura, conforme a região, a época, pessoal, também o contexto, não é? Contexto social, histórico, envolve tudo isso. As experiências
e também a faixa etária de idade. Sabe por quê? Porque se você conversar com uma pessoa da terceira idade que já tem os seus 80 anos, na sua época da infância, adolescência e juventude, a ortografia era outra. Os sons eram pronunciados de outra forma e houve mudanças no acordo ortográfico. Nós estamos em um outro tempo. Então, vocês estarão tendo esse contato constante com essas variedades linguísticas. Então, hora de praticar. Eu gostaria que vocês printassem a tela, tá? E reescrevesse esse texto aqui, tá bom? Então, eu vou passar para a professora Viviane e falar alguma coisa e se despedir. Gente, nossa aula tá acabando. Oh, que triste. Mas não fica triste não, tá certo? Ao longo da semana a gente vai ter muita coisa para discutir, conversar ainda. A galera tá comentando aqui ainda no chat. A Luísa falou que sempre achou que era o alface. Não, Luísa, a alface é um substantivo feminino, tá vendo? Então a gente diz a alface, tá certo? E tem outras pessoas aqui, eu perguntei se eles acharam que se alguém no Sudeste ia entender, se a gente dissesse assim, ó, eu quero um prato de macaxeira com charque. E aí 2 alunos aqui, Saulo e Maria, disseram que eu acho que provavelmente não entenderia, a gente teria que mudar aí a forma que a gente pede para fazer essa comunicação. Mas é interessante a gente ver, né, como a variação linguística funciona, como ela pode aproximar ou separar a nossa comunicação, tornar mais difícil, tá certo? Eu vou me despedindo por aqui e eu vejo vocês na próxima aula. Um cheiro. Que legal que trouxemos em algum momento algum novo aprendizado para vocês. Então, um abração e fiquem bem, tá, pessoal? Até a próxima. Tchau!